podem assentar. Glória a Deus. Temos algum importante hoje? Não, né? Glória a Deus, né, irmãos? Gostoso. Dar louvores ao Senhor. Letras maravilhosas, né? Amém. Vamos ter o nosso momento de contribuição agora, né? Eu disse que nós precisamos mudar o nosso jeito de contribuição. Quantos estão com o seu envelope na sua mão aí agora? Ninguém? Irmão Severino? Mais alguém com envelope? Não, né? Então presta atenção. Já agora, na hora de sair, se você quiser, você pode pegar o seu envelope ali, põe dentro da sua Bíblia e leva para casa. Tá? Nesse momento, irmãos, vocês deviam mover na igreja. Tá? Mover. Cada um trazendo o seu envelope. Certo? Põe a sua oferta. Pode ser de pode ser de R$1.000. Pode ser mais. Né? Não sei como é que Deus está te abençoando. Mas eu quero que você saia do seu lugar. Né? Antigamente nós usávamos, teve um tempo que a gente usava a salva. E a salva era um pouco constrangedora. Porque a pessoa passa com a salva, né? Tem aqueles diáconos que ficam esfregando ela assim até. Vamos, dá um jeito. Mas, brincadeira à parte, né? A salva é um pouco constrangedora, porque ela vai na pessoa e tal. Às vezes aquele dia a pessoa não trouxe a sua contribuição. E hoje temos um detalhe a mais, porque às vezes a pessoa já fez a transferência bancária, já mandou um Pix, já depositou na conta da igreja, então ele não vai participar aqui. Mas eu quero, irmãos, minha preocupação nem é com o quanto, ou se você vai trazer ou não. A minha preocupação é que esse momento seja um momento de festa na nossa vida. Você imagina se você tem um salário de R$10.000, né? Eu não sei se alguns aqui têm, mas se não tem ainda, mas vai ter ainda, né? Amém. Aí você vai trazer a sua oferta, a sua contribuição ali, R$1.000, talvez mais uma oferta missionária, alguma coisa assim. Você tem que ver sua alegria, irmãos, né? Mas se o seu salário for só de 1.000, a mesma alegria, a alegria de contribuir na casa de Deus. Esse é o sentido que nós precisamos ter aqui. E instruir a sua criança nisso. Se a sua oferta for de, digamos, R$200, põe um tanto no seu envelope, faz um envelope do seu filho, da sua esposa, se ela não trabalha, e vem a família toda trazer aqui, vem comemorando, irmãos. Isso é uma comemoração. Irmãos, entregar o dízimo é uma comemoração. Deus me deu. Ninguém dá o que Deus não deu. Você está contribuindo porque Deus está te dando. Então a gente precisa mudar isso. Então, já leve ali o seu envelope, já traga. E em vez de você estar enfiando no bolso, tá nisso, não tá e tal. Você já viu como? Você já até orou a Deus, agradecendo pela oferta que você vai dar, né? Pelo seu ganho, sua renda, seu salário. Já agradeceu lá na sua casa, ou no máximo na hora que você entrar na igreja, para nesse momento ser um momento solene de festa, né? A gente vira aqui com alegria. Aí, irmãos, não tem farisaísmo nenhum, né? Então você não precisa ter vergonha de ostentar o seu envelope, aquele gesto assim, ó, igual as crianças fazem ali, né?
tem até congestiona ali, às vezes tem 2, 3, aí você pode, levanta para o céu, você não está ostentando, não, ninguém sabe quanto tem aqui, né? Aí você, glorificando a Deus, porque há provisão na sua vida, há alimento na sua mesa, há carnês pagos, dívidas quitadas, não é? A Karen, minha filha, estava falando, comemorando anteontem. Ei, pai, só tem mais 2 do carro. Uau! Isso não é bom, irmão? Não é? Tem irmão aqui na igreja que estava tendo dificuldade, o pastor Escunais, por isso que eu não vou falar nada, chamar nem nada. Estava tendo dificuldade na contribuição. Tem mês que está, tem mês que não dá. Ele tomou a decisão de ser fiel. Aí, irmãos, fiquei sabendo que teve uma surpresa. Estava assim um tempinho sem receber aumento. Ele foi, no outro mês, veio 50 e tantos % de aumento. Olha que loucura. Aleluia! Glória a Deus! Meu pai do céu, só o Bolsonaro para professor, né? Quantos professores tem aqui na igreja? Hoje já teve mais, né? 33% irmão, de aumento. Aí esse irmão aqui da igreja teve mais de 50%. Agora, há pouco tempo. É, né? Pois é, você não me falou quem é, né? Então, o irmão compartilhou ali, estou abrindo uma porta. Eu estou indo para um salão de, sei lá, 100 metros, 2 andares, 7 salas, e uma porta, irmãos, meu Deus do céu, o tamanho da porta do céu, Deus está vendo. Por quê? Há um tempo, coisa de um tempo atrás, ela tinha, eu quero ser tio. Já era. Vocês também não sabem nem ficar calados, não sabem nem conter a emoção. Eu quero ser fiel, todo mundo tem que contribuir. Começou, irmão. Todo mês vem lá, né? Valores diversos. Irmãos, nós temos que nos alegrar com as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Então, põe a musiquinha aí. Os irmãos podem trazer a sua contribuição. É para esse aqui mesmo, pode mesmo? Aleluia! Se é para fazer bagunça, é comigo mesmo. Levanta aí, Vinícius! Levanta aí, Vinícius! Levanta aí! Senhor, nós abençoamos esta oferta, Senhor, e ela é por causa da tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Deus, tua palavra diz que o Senhor dá muito mais do que nós pensamos e pedimos. Sabemos que isso fala de coisas eternas, mas a tua palavra diz que tanto no futuro como no presente, o Senhor multiplica 100 vezes mais nas nossas vidas. Por isso te damos graças. Os teus filhos que aprenderam a contribuir, não por constrangimento. Se alguém sentiu constrangido nesta manhã, que o Senhor revele ao seu coração, ao seu entendimento, que não é este o propósito. Também, Senhor, a tua palavra diz que os que dão com alegria, Pai, os que semeiam com alegria, voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Faz isso na vida dessa igreja porque é a promessa do Senhor. O Senhor não tem compromisso com a palavra do homem,
mas o Senhor vela pela tua palavra para fazer a cumprir. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graças e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. As crianças já foram hoje? É isso? Já. Elas voltam daqui a pouco, no final do culto, para cantar uma música. Amém. Paz do Senhor Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero lembrar, quem for usar esse microfone depois de mim, eu estou gripado. Então, tem que lembrar de passar um álcool aqui, quem for usar depois de mim. Segunda coisa que eu chupei uma bala de gengibre ali, para tentar dar uma ajuda na garganta, mas não deu tempo dela acabar antes de eu subir aqui. Então, eu peço desculpa aos irmãos, mas eu vou ter que tirar ela aqui. O pastor Paulo, ele fica me dando uns toques, né? Umas dicas sobre pregação e tudo mais. E recentemente ele... Você bebe água, ele fica enxugando na blusa. Você tem que levar um lenço. Além de questões de oratória, de retórica, algumas de etiqueta também. Aí hoje eu trouxe o lenço, em homenagem a ele. Estou me sentindo com 60 anos. Mas amém. Lencinho de pano, olha. Tiozão demais, né? Amém. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 15. É clássico? Mateus capítulo 15, versículo 21. Amém? Eu te convido a ficar de pé para lermos juntos. Diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseje. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Teu Espírito Santo comunique aos nossos corações aquilo que está no Teu coração. Para além de tudo que o Senhor já nos tem ministrado nesta manhã, que o Senhor nos dê ainda mais a Tua palavra. Fala conosco. Nós te pedimos graça no falar, no ouvido, nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Você já ouviu a expressão case de sucesso?
Case de sucesso? Case de sucesso às vezes vem na capa da revista, assim, né? Entrevista com fulano de tal. Um case de sucesso é alguém que às vezes vai muito bem na sua área, montou um negócio e o negócio está indo muito bem. Naquilo que ele faz, ele é próspero, as coisas estão dando certo. E aí, às vezes, o entrevistador, o jornal, a revista, pega aquela pessoa e fala assim: olha, a gente quer ouvir a sua experiência, como tem sido para você, porque isso é do interesse dos outros. Às vezes a gente vê alguém que é destaque, né? No jornal às vezes aparece: olha, empresário, no meio da pandemia, montou um negócio, o negócio está crescendo. E a gente olha para aquilo e aquilo desperta a nossa atenção, né? Poxa, o cara no meio da pandemia, o pessoal diz o ditado, né, que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, enquanto está todo mundo chorando, opa, vou vender lenço. E às vezes pessoas que dão certo em meio a momentos difíceis e adversidades são cases de sucesso, ou uma tradução seria casos de sucesso, né? E a gente olha para essas pessoas, talvez você vá ler a biografia do Steve Jobs, que é o fundador da Apple e o inventor do iPhone, ou do Mark Zuckerberg. Zuckerberg já é difícil de falar, com a garganta muito pior. Mas aí a gente olha para essas pessoas e observa o que elas fizeram, como foi a vida delas, para tirar lições para as nossas vidas. Isso em diversas áreas. Mas nesse texto aqui nós temos uma mulher que é um exemplo de fé. Fé é uma coisa que a gente desenvolve. Fé é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando. Ninguém nasce com uma fé que já está no seu grau máximo. Fé é algo a ser desenvolvido. E se é algo a ser desenvolvido, é interessante nós olharmos para outras pessoas que são exemplo de fé, para observarmos a vida delas e aplicarmos nas nossas vidas isso. E eu vou começar falando sobre as credenciais dessa mulher. Por que ela é um case de sucesso? Por que olhar para a vida dela? E a primeira coisa, ela não ganhou bola de ouro, ela não ganhou Oscar, ela não ganhou Grêmio. Mas ela alcançou aquilo que ela almejava. Aquilo que ela chegou, a sua demanda, o seu pedido, o seu desejo foi atendido. E isso já é algo para a gente observar, porque às vezes a gente tem orações que não são respondidas. E quando a gente olha para alguém que a oração foi respondida, aquilo que ela pediu aconteceu, é a primeira coisa que chama a nossa atenção. Funcionou. A segunda coisa é que funcionou em meio a circunstâncias adversas, contrariando as expectativas. Não foi algo que ela alcançou de primeira, mas teve momentos difíceis ali na conversa dela. E a terceira coisa é que ela recebe um título dado pelo Senhor Jesus de mulher, grande é a sua fé. Se fosse uma premiação, talvez ela tivesse a estatueta, melhor fé, mulher Ciro Felícia. Então ela recebe ali a chancela, a fala de Jesus declarando que ela foi uma mulher de fé. Então eu convido você a meditarmos juntos em algumas lições a partir da vida dessa mulher e que servem de inspiração para a nossa vida. Amém? Jesus estava na região da Galileia. A Galileia era um território com muitos judeus. Então, era território que foi de Israel em outros tempos. Depois vieram outros povos, habitaram ali. Então, você tinha alguns judeus misturados, ou samaritanos, ou comunidades que não eram propriamente judias, mas você tinha núcleos judeus nessas comunidades. Então todo o ministério de Jesus ele se dá em Jerusalém e na região da Galileia, perto daquela região. Essa mulher ela morava em outra região.
Ela morava, o texto diz que ela era da região de Tiro e de Sidom. E a grande parte do ministério de Jesus acontece numa outra região. E era propósito mesmo de Jesus que o seu ministério fosse aos judeus. Os judeus eram o povo que seria responsável por transmitir a mensagem do Messias aos outros povos. Tanto que Jesus ele não foi diretamente aos outros povos como prioridade do ministério dele. Ele veio para os judeus. Os judeus é que tinham essa responsabilidade de transmitir. Então, essa mulher, ela era de uma outra região. E o texto começa dizendo que Jesus saiu de uma região onde ele estava sendo perseguido pelos judeus. Ele sai de Jerusalém porque estavam perseguindo ele. Ele vai para a região da Galileia e chega lá, eles mandam espias e o pessoal importunando ele, dizendo: olha, mas vocês, seus discípulos comem sem lavar as mãos, e criando caso. E no meio daqueles que eram para receber Jesus, ele estava sendo perseguido e ele vai para uma outra região de povos estranhos, de povos que em tese não deveriam ter nenhuma expectativa, não eram os responsáveis por reconhecer o Messias, e ali ele encontra uma mulher de fé. E a primeira coisa que nos chama a atenção na atitude dessa mulher é que ela tem discernimento. Essa mulher, quando Jesus chega na região, ela ouve falar sobre quem é Jesus e ela vai ao encontro de Jesus. A primeira característica é discernimento de que ela tinha um problema. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Ter discernimento para perceber que aquilo era uma coisa espiritual e não física. Às vezes a gente vai lidando com a situação, a gente vai quebrando cabeça e tentando, e faz uma coisa, faz outra, e às vezes o que nos falta é perceber o que está acontecendo. Aquela mulher olha e fala: olha, isso aqui não é a escola melhor que minha filha precisa, isso aqui não é morar numa vizinhança melhor, isso aqui, o que ela precisa é algo que vem de Deus. O inimigo dessa minha filha é o demônio. São forças espirituais que estão guerreando contra a vida dela. E ela percebe o problema e discerne também a solução. É Deus quem tem poder para resolver essa situação. Tiago capítulo 4, verso 2, diz assim: vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Às vezes a gente fica em lutas, em discussão, em quebrando a cabeça, e a gente não percebe que às vezes é uma questão espiritual. É questão da gente dobrar o nosso joelho em oração, em coisas que a gente tem que ganhar, batalhas que a gente tem que ganhar dentro do quarto de joelho. Às vezes nos relacionamentos a gente discute, fala, tenta mudar a pessoa. Essa mulher, ela olha e fala assim: isso aqui não é coisa que eu vou, não é falar, não está nas minhas mãos. Eu preciso de Jesus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso buscar esse que é o filho de Davi, que tem a promessa messiânica, que tem o poder de cura. Nem sempre no nosso trabalho é estudar mais, nem sempre é fazer mais um curso de capacitação. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ser diligente, fazer o nosso trabalho com presteza, mas às vezes é caso da gente dobrar o joelho em oração. Às vezes aquela pessoa, aquele vizinho que te persegue, aquele colega de trabalho, aquele chefe, às vezes é caso de oração, é caso da gente colocar essa pessoa diante de Deus. E essa mulher, ela discerne que a sua filha tinha um problema espiritual. Eram forças do mal que estavam atuando ali. E ela vai até Jesus e clama a Jesus pelo socorro, pela cura para a sua filha. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores
deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A primeira característica dessa mulher é que ela percebe que nem tudo está no plano da matéria. Tem coisa que é luta espiritual, que é batalha espiritual. Às vezes o filho rebelde, mas adolescente é assim mesmo, mas a adolescência é desse jeito. Dobra o seu joelho em oração. Não aceite, mas é assim, o mercado de trabalho está assim mesmo, a situação do país está assim mesmo. Às vezes é caso da gente buscar a Jesus. É caso da gente perceber que por trás da situação, por trás da trama que está diante dos nossos olhos, tem uma trama espiritual. E que é Jesus quem tem o poder de dar a solução. A segunda lição que essa mulher nos dá é que ela transforma o seu problema, ela transforma a sua necessidade em clamor a Deus. Problema todo mundo tem. Gente aflita, mãe aflita, pessoas com dificuldade, pessoas passando por problemas, tem aos montes em todo lugar. Mas aí a gente tem que decidir qual é a atitude que a gente vai tomar diante dos nossos problemas. Se a gente vai reclamar ou se a gente vai clamar. Essa mulher, ela poderia chegar para Jesus reclamando, ela poderia não ir até Jesus e ficar só reclamando e falando para quem não pode resolver e conversando com gente que nada poderia fazer pela sua filha e reclamando porque minha filha é isso, porque minha filha é aquilo, porque o demônio faz isso e isso com ela. Ela poderia passar a vida reclamando, mas quando ela tem a oportunidade, ela vai até Jesus e transforma o seu problema em clamor a Deus. Eu e você temos esse desafio diante dos nossos problemas. A gente vai murmurar, a gente vai fazer como fez o povo que saiu do Egito, que diante dos problemas murmurava contra Deus, ou fazer como Moisés, que diante dos problemas clamava a Deus. O povo reclamava, porque não tem carne como no Egito, não tem as panelas de comida que tinha no Egito. Moisés clamava e vinha maná do céu. O povo reclamava que não tinha água, porque a gente está aqui e vai morrer de sede. Enquanto o povo reclamava, nada acontecia, mas quando Moisés clamava a Deus, saía a água da rocha e saciava a sede das pessoas. Às vezes a gente passa muito tempo reclamando. A gente reclama do trabalho, uma vez eu ouvi uma pessoa falar uma frase que me chamou a atenção. Ela, não lembro qual que era o contexto, mas era uma conversa trivial, assim, acho que sobre o clima. E aí a pessoa virou e disse assim, mas depois que o ser humano aprendeu a reclamar, nada mais presta. Mas é isso. Porque se está sol, a gente reclama do sol. Se está chuva, a gente reclama da chuva. Se está calor, a gente reclama do calor. Se está frio, a gente reclama do frio. Não importa o que esteja acontecendo, motivo para reclamar, a gente sempre vai ter. Diante dos problemas, diante das dificuldades, a gente sempre vai ter a opção de reclamar, de murmurar, de dizer, olha Deus, eu acho que você não está fazendo bem, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. É isso que é a murmuração, a gente olhar para Deus e falar, Senhor, olha, eu não sei não, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. E aí, depois que a gente aprendeu a reclamar, nada mais presta. Tem gente que reclama por estar desempregado, mas quando arruma um emprego, reclama do emprego que tem. E aí às vezes a gente vive em constante reclamação. Mas essa mulher transforma a sua necessidade em clamor a Deus. Ela vai até Jesus. O seu problema aproxima ela de Jesus. O seu problema não torna ela uma pessoa amargurada, uma pessoa desagradável, que está o tempo todo reclamando. Mas o seu problema aproxima de Jesus. Essa é a diferença. Porque gente com problema tem em todo lugar. O que faz diferença é a gente se colocar diante de Jesus, apresentar a Ele, nos colocarmos aos pés dEle e apresentarmos a Ele o nosso clamor. A segunda coisa é que essa mulher percebe o senso de urgência naquilo que ela estava fazendo, naquilo que ela estava em apresentar o seu clamor para Jesus.
É interessante que o texto começa dizendo assim: saindo daquela região, Jesus estava na Galileia, foi para a região de Tiro e de Sidom. Ao fim dessa passagem, quando começa a próxima, diz assim: saindo daquela região, foi para a região da Galileia. Então Jesus estava na região da Galileia, ele vai para a região de Tiro e de Sidom, narra esse episódio com essa mulher, e ele sai dali de novo. E no texto bíblico não tem nenhuma outra narrativa de Jesus ter ido naquele lugar novamente. Ou seja, a única ocasião em que Jesus foi até o local onde aquela mulher estava é aquela região. Em outros lugares ele foi mais de uma vez. Mas naquela região... Obrigado. Naquela região Jesus foi uma única vez. E essa mulher, ela não perdeu a oportunidade. Às vezes a gente empurra a nossa vida de oração com a barriga. A gente põe a nossa vida devocional, o nosso clamar a Deus como um projeto sempre de médio prazo. Sempre, eu preciso melhorar isso aí. Eu preciso dar uma melhorada na minha vida de oração. Eu preciso orar mais. Mas sempre uma coisa a médio prazo, nunca uma coisa a curto prazo. A gente às vezes não percebe a urgência. E Deus sempre está pronto a nos ouvir. Se você orar agora, ou se você começar a orar lá na frente, Deus está pronto a te ouvir. Mas as oportunidades passam. O tempo passa. As épocas da vida, os momentos, as situações passam. E às vezes a gente não ora, a gente não clama a Deus, e a situação passa, e lá na frente você vai ter outras coisas para orar. Mas aquilo ali, aquilo que poderia ter te aproximado de Deus, aquela experiência que você poderia ter vivido, aquele trabalhar de Deus numa determinada situação, não vai mais acontecer, porque o tempo passou. Se essa mulher não tivesse ido até Jesus naquele momento, a Bíblia não narra nenhum outro momento em que Jesus tivesse voltado àquela região. Isso mostra um senso de urgência. Às vezes tem um monte de coisa na vida que a gente fica empurrando com a barriga, né? Preciso pegar firme na academia, preciso ler mais, preciso me alimentar melhor, cuidar melhor da minha alimentação. Mas quando se trata de oração, quando se trata da nossa vida com Deus, às vezes tem oportunidades que passam. Às vezes o tempo passa e depois tem coisa que não dá para recuperar. Deus é misericordioso, mas o tempo passa. Se você está na época de vestibular e a coisa não acontece ali naquela época, depois mais para frente é difícil. Tem momentos na vida, tem um momento que o seu filho está na adolescência. Depois que ele sair da adolescência, não tem mais que você orar pela adolescência dele. São tempos, são momentos da vida, e a gente tem que perceber o momento em que a gente está e perceber a nossa necessidade de oração. Nós precisamos colocar os nossos problemas diante de Deus, apresentar para Ele as nossas necessidades, os nossos desafios, aquilo que rouba a nossa paz, aquilo que nos angustia, a gente precisa colocar diante de Deus. E a terceira característica do clamor dessa mulher, a primeira é que ela clama ao invés de reclamar, a segunda é que ela tem senso de urgência no seu clamor, e a terceira é que o seu clamor é cheio de empatia. Essa mulher, ela chega para Jesus clamando pela sua filha. Mas quando ela se dirige a Jesus, ela diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ela não diz tem misericórdia da minha filha, ela diz tem misericórdia de mim. Porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. E depois, quando ela continua a sua fala com Jesus, ela diz assim: Senhor, ajuda-me. Sabe o que isso diz? É que o problema da filha dela era tão dela que ela não precisava pedir pela filha, ela pedia por ela, porque o problema da filha dela se tornou o problema dela. Ela
ela consegue se colocar no lugar da filha, a tal ponto de orar para Jesus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. A gente sabe que para uma mãe ter um filho em uma situação dessa, uma filha terrivelmente endemoniada, deve ser angustiante. Mas quem dera Deus nos desse a graça de nós orarmos pelos nossos irmãos com tamanha empatia que os problemas deles se tornassem problemas nossos. Aquilo que a gente está pedindo pelo outro, a gente pedisse com tanta força, que aquilo Deus olhasse e falasse assim: olha, ele está sentindo a dor do irmão dele. Isso é o grau máximo de intercessão. Interceder é a gente pedir a Deus em favor do outro. Há não muito tempo atrás, uma pessoa comentou comigo e disse assim: as minhas orações, a maior parte do tempo, 90 e tantos % da minha oração, eu estou orando por mim mesmo, eu só oro por mim. Eu de vez em quando lembro de alguém, aí eu oro assim: Deus, pessoas que você é rapidinho, já volto para mim e estou orando por mim. Não tem problema se a gente conseguir sentir a dor das pessoas que estão ao nosso lado, de forma que o problema deles seja um problema nosso. Você orar pedindo para você, mas se o seu coração é tão próximo das pessoas que estão ao seu redor, ao ponto do problema deles ser problema seu, amém. Aí você pode orar 90% por você e vai ser bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa mulher clama em intercessão pela sua filha. A terceira característica dessa mulher é que ela enfrenta os obstáculos que se colocam diante dela. Difícil quando a gente olha assim e fala assim: poxa, eu estou orando e não estou sendo respondido. O primeiro dos obstáculos é o silêncio de Jesus. E aí, já nesse primeiro, já elimina muita gente. Por que a gente não ora mais? Porque às vezes a gente entra em oração, a gente vem para a torre de oração, a gente ora a Deus e Deus não responde. E aí, a primeira coisa que acontece é a gente desanimar. Mas essa mulher fala assim: olha, ele não está me respondendo. Ah, então Deus não te deu sim? Não me deu sim, mas também não me deu não. E ela permanece clamando. O texto diz, os discípulos dizem assim: olha, ela vem atrás de nós gritando. Enquanto ele não me disser não, eu vou continuar clamando. É difícil a gente resistir ao silêncio, né? Quando você fala com uma pessoa e ela não responde, meu Deus, Mas essa mulher, diante do sofrimento, diante do silêncio de Jesus, o seu sofrimento era tanto que ela permanece e persevera em oração. Ela continua insistindo, ela continua pedindo, e ela vai atrás dos discípulos. E aí chega o segundo obstáculo, porque os discípulos falam assim: Jesus não despede essa mulher, Jesus não dá logo não para ela. E aí os discípulos intercedem contra ela. Em vez de intercederem a favor, eles intercedem contra. Eles viram para Jesus e dizem assim: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem atrás da gente, gritando, manda ela embora. Que coisa, né? Gente para interceder contra. Gente para dizer para você: olha, não, desiste disso aí. Olha, eu já vi alguns casos de pessoas orarem por alguns motivos, que eu olhava e dizia assim, na minha falta de fé, eu olhava e dizia assim: nossa, essa pessoa continua orando por tal motivo. E aí ficava assim: meu, será que não é a hora de desistir? Será que não é a hora dela perceber que isso, sei lá, não é a vontade de Deus? Ou de seguir adiante e depois eu ver a resposta de Deus contemplando e atendendo a oração dessa pessoa. E aí a gente olha para a gente e fica com vergonha.
a gente fala assim, essa pessoa teve mais fé do que eu tive. Os discípulos olharam para aquela mulher e falaram assim, ela deveria desistir, ela deveria parar de clamar. E eles viram para Jesus e falaram assim, despede essa mulher. E o segundo obstáculo foi o das pessoas que a cercavam, dos discípulos, se colocando como barreira entre ela e Jesus. Olha, você já está cansando. Olha, esse seu pedido de oração, você não percebeu que é não? Você não percebeu que ele está em silêncio? Você não percebeu que isso não é a vontade dele? O segundo obstáculo que ela enfrenta depois do silêncio de Jesus é a fala dos discípulos, dizendo para Jesus, olha, manda essa mulher embora. E o terceiro obstáculo que ela encontra é a resposta de Jesus. Imagina que coisa, a gente pensar que o obstáculo para a minha oração é Jesus. Porque a resposta de Jesus é, eu não vim para ela. Eu vim foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa mulher, o texto de Marcos, quando narra essa passagem, nos conta que ela era de origem grega. E ela estava na região de Tiro e Sidom ali, não era a região para a qual Jesus veio, onde ele veio exercer o seu ministério. E aí, Jesus vira e diz assim, olha, eu não vim para as ovelhas, eu vim foi para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a hora que muitos de nós falarem assim, eu tentei, né? Fiz minha parte, saí de casa, fui até lá, fiquei seguindo, pedi ajuda pela minha filha, mas não deu. Não consegui, eu falei com Jesus, eu até orei pela situação, mas realmente não é a vontade de Deus. Não é o que Deus queria. E nesse momento, alguém que desiste, a gente às vezes até entende, a pessoa fala assim, poxa, realmente, depois de uma resposta dessa, Jesus olhar e falar assim, não é para você, os meus milagres não são para você. Eu não vim para resolver o seu problema. E essa mulher, se desistisse, a gente entenderia. Mas ela não faz isso. Porque o texto diz que Jesus respondeu, verso 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aí o verso 25 diz, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Os seus problemas nem sempre se resolvem de pronto, ou quase nunca se resolvem de pronto. E diante de todos os obstáculos, diante do silêncio, diante da fala dos discípulos, da fala de Jesus, o que essa mulher fez foi se aproximar mais de Deus. O que esse texto deixa para mim e para você é, quando a minha oração não é respondida, não é para a gente afastar de Deus, é para a gente aproximar ainda mais. Quando a gente fala e parece que Deus não está ouvindo, é o momento da gente chegar ainda mais perto. Essa mulher, ela que no começo gritava de longe, ao final ela já estava próxima de Jesus e ela se ajoelha aos pés de Jesus. Tem oração que a gente faz na vida, que Deus às vezes segura a resposta, mas isso é uma oportunidade da gente chegar mais perto dele. Isso é uma oportunidade da gente passar de alguém que grita ao longe, para alguém que adora prostrado aos pés de Jesus. Essa mulher, ela vence os obstáculos por meio da sua fé. Deus disse não, eu vou continuar pedindo. E aí Jesus dá uma segunda resposta e ele diz assim, ela se aproxima, se ajoelha e diz, Senhor, ajuda-me. E aí ele se dirige a ela e diz, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que expressão dura, né? A gente olha assim e fala, puxa, realmente fazia sentido dentro
daquilo que era o ministério de Jesus. Jesus veio para anunciar a salvação aos judeus, para que eles transmitissem. E ele diz assim: olha, não é o momento. A salvação vai ser para toda a terra. Aquilo que eu tenho para fazer vai alcançar todos os povos. Mas esse não é o momento. O que você está pedindo não é para agora. E aquela mulher, ao invés de se enfurecer, ao invés de virar a cara, ao invés de abandonar, ela se humilha e diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas e caem da mesa do seu dono. Isso é perseverança. Isso é insistir em oração. Lucas capítulo 18, no verso 1, Jesus conta uma parábola aos discípulos e ele introduz a parábola dizendo assim: e contou-lhes essa parábola para mostrar-lhes a importância de orar sempre e nunca desfalecer. E nunca desanimar. Às vezes a gente pode pensar que alguém que tem uma grande fé é alguém que ora e é imediatamente respondido por Deus. Olha, na primeira vez que fulano ora, a coisa acontece. Eu vou pedir a oração para o irmão tal, porque quando ele ora, Deus atende na hora. Quem tem essa experiência de orar e ser respondido muito rapidamente, não precisa ter uma grande fé. Eu acho que precisa ter muito mais fé quem consegue orar, receber um não de Deus e permanecer em oração. Essa mulher olha assim: olha, ele está me dizendo não, mas eu sei que é ele que tem a resposta e a solução para o meu problema. Eu sei que ele está me dizendo não, eu sei que ele disse que não é para mim, ele disse que não vai tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, mas ela cria com uma grande fé ao ponto de dizer assim: ainda que ele me diga não, eu não tenho outra pessoa a quem recorrer, eu não tenho outro lugar para ir, eu não tenho mais a quem pedir, e é com ele que eu vou continuar insistindo, é a ele que eu vou continuar pedindo. Os discípulos de Jesus, no momento em que muitos discípulos o abandonam, Jesus vira para os 12 discípulos dele e diz assim: vocês também não querem ir? E eles respondem assim: para onde nós, Pedro responde pelos discípulos, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Grande fé não é orar e ser respondido de primeira. Uma grande fé é aquela que nos permite orar, receber o não de Deus e continuar aos pés dele, continuar chegando mais perto dele, continuar caminhando em adoração a Deus. Quem ora e é respondido rapidinho, uma fé pequena. Mas quem consegue orar, ouvir um não de Deus e continuar aos pés dele, é uma pessoa que recebe o reconhecimento de Jesus como alguém de grande fé. E por fim, essa mulher, ela tem a sua fé contemplada. Jesus responde a ela, elogiando a sua fé, dizendo assim: olha, mulher, grande é a sua fé. Que reconhecimento, né? Uma coisa é os reconhecimentos que a gente ganha de homens. Ganhou o Oscar, ganhou o Grammy, ganhou o título de... Ela foi reconhecida pelo próprio Jesus como alguém que tinha uma grande fé. E Jesus diz para ela: seja feito conforme você quer. É interessante isso. Imagina você entrar num debate com Deus e no final Deus virar para você e falar assim: tá bom, você está certo. Imagina, você chega para Deus falando uma coisa e ele fala: não concordo. E aí você insiste mais um pouco, você fala: não, mas isso. Ele diz: não concordo. E aí você continua falando com ele, diz assim, pensando bem:
você está certo. Imagina, parece muito ousado, né? A gente, diante de Deus, insistir com Ele numa coisa, até o ponto que Ele vira e fala assim, não, não vai ser como eu quero, vai ser como você quer. Mas essa é a lição que esse texto nos deixa. Essa mulher de grande fé é alguém que chega diante de Deus e percebe que Deus é alguém que está disposto a se relacionar com a gente. Deus ele não se relaciona com a gente. Relacionamento não é imposição de vontade. Jesus vira para os discípulos e fala assim, olha, eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O servo é aquele que você manda e ele obedece. E de fato, Jesus é nosso Senhor. Mas Ele nos convida para um nível a mais de relacionamento. Um nível de relacionamento que é mais do que uma relação de eu mando e você obedece. É uma relação de conversa. Uma relação que Ele nos permite uma intimidade tal, ao ponto da gente colocar para Ele o nosso desejo, e Ele entrar numa relação disposto a ceder, disposto a olhar e falar assim, seja feito da forma como você quer. Eu acho que isso é um mistério muito grande, porque às vezes a gente tem sempre a visão de que Deus é alguém que impõe a sua vontade, alguém que obriga, alguém que se eu não fizer do jeito dele, exatamente do jeito que ele pede, vem castigo, vem punição, vem consequência. Em alguns casos Deus é categórico. Ele exige que seja de um jeito, por amor e misericórdia para conosco. Naquilo que Deus fala assim, olha, isso aqui eu não posso ceder, é porque Ele está sendo misericordioso com a gente. Porque se não for como Ele colocou, o prejuízo é nosso. A gente vai sair na pior. Mas Deus é também aquele que entra no relacionamento com a gente, disposto a nos ouvir. Essa mulher, a semelhança de Jacó, ela luta com Deus. Ela insiste por aquilo que é o seu pedido de oração. E ela trava ali uma batalha. E o testemunho que Jacó recebeu, ao final, não sei se todos conhecem, mas o texto de Gênesis ali por volta do... Quem lembra de cabeça aí? Onde está a batalha de Jacó com o anjo? 20 e poucos. Vale de Jaboque, Gênesis 26. O texto conta que Jacó, ele lutou com o anjo. Se você não lembra do texto, talvez lembre da música da Cassiane, né? Jacó, é da Cassiane? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, e não quis arrancar. Jacó, ele luta com o anjo. E o texto diz que a batalha se trava durante toda a noite. E no final, ele recebe o testemunho, e ele diz ao anjo, olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Gênesis 32. Sim, exatamente, Gênesis 32. O texto diz que Jacó diz para o anjo assim, olha, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Enquanto você não liberar uma bênção sobre a minha vida, eu não vou deixar você ir. E o texto termina dizendo que o anjo, no final, pergunta para ele, o que você quer que eu faça? E aí ele pede a sua bênção e o testemunho será mais Jacó, mas será Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus é aquele que nos permite entrar num diálogo com Ele e sair ganhando. Olha que fineza, olha que amor. Porque amor é a gente ceder.
É a gente entrar num relacionamento não só para impor a nossa vontade. Eu me lembro da oração de Abraão. Quando Deus, por ter Abraão como amigo, diz para ele assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão tinha lá parentes naquela cidade. Ló, que era seu sobrinho, morava naquela cidade. E Abraão, ele chega para Deus em oração e diz assim: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destruiria a cidade, mesmo tendo 50 justos lá? O Senhor destruiria a cidade toda? E Deus ele diz assim: não, por causa dos 50 justos eu pouparia a cidade. E aí ele diz assim: Senhor, me perdoe perguntar novamente, mas se tivesse dos 50 faltasse 10, tivesse 40, você destruiria a cidade mesmo assim? Deus responde: não, por causa dos 40 justos eu não destruiria. E aí Abraão continua no seu diálogo com Deus. Ele diz assim: Senhor, e se tivesse 20 só, você destruiria a cidade? Por causa mesmo com os 20 justos lá, ou o Senhor deixaria de destruir? Deus responde: não, por causa dos 20 eu não destruiria. E eu acho que por último, o último número que ele fala 10. Senhor, me permita falar mais uma vez. E se tivesse 10 pessoas lá só? O Senhor destruiria a cidade com esses 10 justos lá? E eu acho que nesse momento Deus olha e fala assim: eu já entendi agora. Também falou. Eu já entendi o que você quer. E o texto conta que quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, Ele tirou a Ló e a sua família. Deus olha para a gente e percebe o anseio, o desejo do nosso coração. Não é que Abraão estava impondo para Deus. Mente pequena é quem acha que pode impor alguma coisa para Deus. Quem acha que pode determinar para Deus fazer. Não, eu vou determinar e Deus vai cumprir. É cabeça pequena. Mas por outro lado, Deus é um Deus que quer relacionamento com a gente. Que olhou para o Abraão e falou: eu entendi. Eu sei o que você está querendo dizer. E Abraão para e desce. Mas nesse diálogo com Deus, Deus percebeu o desejo do coração de Abraão. O salmista no Salmo número 37, verso 4, ele diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Tem coisa que está fora da vontade de Deus, mas às vezes dentro da vontade de Deus existem várias possibilidades. Dentro da vontade de Deus existem vários caminhos. E a oração é o lugar onde a gente pode conversar com Deus sobre a forma como a nossa vida vai se configurar. A Bíblia nos conta sobre um homem chamado Jabes. E o seu nome significava aquele que causa dor. E Jabes aparece no meio de uma genealogia. Normalmente quem aparece no meio de genealogia é só o nome lá, né? A gente passa rapidinho, às vezes nem se aprofunda na história. Mas Jabes aparece lá no meio de uma genealogia. Mas aí o texto diz assim: e fulano gerou a Jabes. E o texto diz que Jabes, ele foi até Deus e clamou e disse assim: Senhor, muda a minha sorte. O meu nome é aquele que traz dor. Muda a minha sorte. Alarga as minhas fronteiras. Não deixa eu ser aquilo que parece que eu estou destinado a ser. E o texto diz que Deus ouviu a sua oração e mudou a sua sorte.
mulher, ela chega aos pés do Senhor e coloca diante dele o seu desejo. E Deus é o Deus que se deixa vencer. Se deixa, às vezes, em amor, em bondade, Ele cede e fala assim: seja feito conforme você quer. Esse é um convite gracioso para nós apresentarmos mais os nossos problemas diante de Deus em oração. A forma como a sua vida vai se configurar, a forma como as coisas acontecem, os desafios que a gente tem pela frente, a gente tem um Deus amoroso, que mais do que ouvir as nossas orações, quer que nós oremos. Dizer que Deus ouve as nossas orações, sim, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir a sua voz em oração. Deus tem prazer em conversar com os seus filhos. Amém? Amém. Jesus diz para esta mulher: mulher, grande é a sua fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. Aumente o nosso senso de urgência em relação à oração. Que a gente perceba o tesouro que é se relacionar com um Deus que, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, tão mais sábio, está disposto a arranjar a sua vontade de forma a que o desejo do nosso coração seja atendido. Que nós experimentemos o que essa mulher experimentou, de ter a sua oração atendida, de ter a sua fé testificada como uma grande fé. Amém? Amém. Amém.